Eu só vou pegar uma aguinha que eu tô com a boca muito seca. Vocês vão, enquanto vai entrando o pessoal aí, tá? Muito bem, pessoal. Já estão todos aí? Eu preciso tomar uma água, senão minha garganta está seca. Esse tempo está matando a gente. Então, pessoal, posso prosseguir aí? Quem estava acompanhando meu raciocínio sobre a senhora que eu estava comentando? Hein, gente? Eu estava. Estava, Luciene? Cadê os demais? Os demais sumiram? Hã? Sumiram? Sim, só parou na parte que falou que ele perdeu a condição de segurado. Isso. Mas com as contribuições e a doença dele foi antes da perda. Exato. Quando ele vê a óbito, realmente ele tinha perdido a condição de segurado. Mas, no período que ele ainda estava vinculado, contribuindo, ele foi atendido no pronto-socorro e houve um diagnóstico de indício de câncer, sabe, no pulmão. Mas não ficou muito bem configurado. Depois ele teve e também complicações renais. E aí, logo depois, ele não tratando, não falou nada com a esposa, ele também não estava contribuindo mais, ele veio a óbito. Aí o que nós fizemos? Entramos com a ação, né? Mostramos que ela foi no pronto-socorro e conseguiu uma cópia do atendimento, do laudo que fez o diagnóstico. Prontuário. Isso, prontuário, muito bem. Conseguiu uma cópia do prontuário. E aí o juiz marcou para ela levar para o perito. E o perito analisou e efetivamente concluiu que naquela data que ele foi atendido, que ele ainda estava contribuindo, vinculado, a enfermidade que ele tinha poderia levá-lo a uma invalidez, né? E aí, com base nesse laudo, o juiz deferiu a pensão por morte. Olha só que interessante, gente. Então, nesse caso, não precisa que a pessoa tenha sido afastada por doença pelo INSS. Só de comprovar a doença já é o suficiente? Não, veja bem, esse é um quadro específico que a gente analisou, né? Se a pessoa ficar afastada, né, e receber um benefício, ela continua vinculada, né? No caso aí, ele não se afastou, ele foi atendido, né? E continuou trabalhando com todas as dificuldades de saúde e veio a óbito, deixou de contribuir e veio a óbito depois, né? A discussão aí que eu estou querendo mostrar é que a filiação, né, a importância desse instituto que a gente está, desse princípio que a gente está analisando aqui, ó, né, da filiação previdenciária. Esse instituto aqui, ó, a importância dele, né, ele é de extrema importância. Estar filiado, né, é estar vinculado. Se eu disse que a relação jurídica previdenciária é contributiva. Se eu deixo de contribuir, eu vou ficar um período coberto. Mas vai passar o prazo que a lei fixa, e se eu não voltar a contribuir, eu perco. Foi o que aconteceu com ela. Ela chegou lá na agência e falou: seu marido deixou de
jurídica recolher. Ele veio a óbito e já não tinha mais vínculo nenhum com a Previdência. Mas, por construção jurisprudencial, né, há entendimento de que se a pessoa tinha uma enfermidade grave, né, naquela época que ele foi atendido, ele estava ainda afiliado, mesmo que o óbito tenha ocorrido depois, se demonstrar que o que ele tinha, a doença era gravíssima e era mesmo, ele tem o que aconteceu, tá? Mas tudo gira em torno de uma matéria de fundo. Qual que é a matéria de fundo que envolve? É exatamente a filiação previdenciária. Tá? O que é a filiação previdenciária? A filiação é o direito, né? É o vínculo jurídico que garante aos segurados e os dependentes da Previdência Social o direito a uma cobertura previdenciária, né? Então, é o vínculo jurídico. Por isso que esse instituto ele não existe na relação jurídica de assistência nem de saúde. Esse instituto existe somente na relação jurídica previdenciária. Tá? Filiação previdenciária. Certo? O tema muito bacana. Esse instituto é fantástico. Tá? Ele é um embrião, ele é o coração da relação jurídica previdenciária. Né? Ele é o coração, tá batendo. Né? Porque ele, a coisa que acontecer, não, eu estou vinculado, eu estou filiado. Né? Ficou doente, aposentadoria por invalidez, incapacidade provisória, temporária, auxílio-doença. Né? A mulher deu à luz, salário maternidade. Está vinculado. Né? Está pulsando a relação jurídica, né? A filiação. Bom, chama a atenção de vocês que a filiação, em regra, ela se dá de forma obrigatória. Está aqui, ó, né? Mas ela pode acontecer também facultativamente. Tá? Eu posso filiar a Previdência facultativamente. Embora não exista nenhuma profissão. A lei permite isso. Em regra, a filiação se dá para aqueles que exercem atividade profissional, seja como empregado, profissional liberal autônomo, né? Seja como empresário, vendedor ambulante, empregada doméstica, feirante, né? Todas as profissões. Mas a lei permite que uma pessoa que não exerce nenhuma atividade busque abrigo na Previdência Social e filie facultativamente. Quem seria essa pessoa que ingressaria na Previdência, pediria sua filiação facultativa? É a pessoa que não perdeu, né? deixou de contribuir, né? Mas ela tem uma reservazinha que ela quer continuar, né? Às vezes ela trabalhou como empregado muitos anos, depois foi dispensada, aí para não perder o vínculo, né? Até conseguiu entrar no mercado de trabalho ou não conseguir mais, para ela não perder o vínculo, ela pode recolher facultativamente, tá? A dona de casa, né? Estudante. Hã? Estudante também, O recolhe muito estudante, muito facultativo. bem. Isso mesmo, Luciene. O estudante, né? Eu tenho uma experiência familiar. Meu pai já falecido há muitos anos. Ele era muito preocupado com isso. Ele era servidor público federal e preocupado com a minha mãe, né? Ele estava muito doente, já apresentando sinais graves, né, de uma enfermidade renal. E ele resolveu fazer a inscrição da minha mãe como segurada facultativa na Previdência. E falou para ela. Ela falou, para que você vai fazer isso? Se você... Para quê? Você vai me colocar como segurada facultativa? E se você virar a óbito, eu vou, né? Você tem a pensão como servidor público federal, vou receber. Não, mas você precisa ter, né, um dinheiro seu,
uma aposentadoria, mas eu não vou precisar disso. 3 anos depois, ela teve um câncer. 3 anos. Curou do câncer e aposentou por invalidez, como segurada da Previdência, porque ele tinha feito a inscrição dela como facultativa. Tá vendo? A gente não sabe o dia de amanhã. Às vezes a gente preocupa muito com a aposentadoria, porque às vezes está muito longe, né? Por idade. Mas se eu posso ficar inválido amanhã, e aí? Como é que faz? Né? 3 anos depois. 3 anos. Ela pôde habilitar na aposentadoria por invalidez. A pessoa que ela recebe a aposentadoria dela até hoje. O pai já faleceu e ela está aí recebendo. Né? Ela superou um câncer e está recebendo. Bom, vamos seguir. Ficou claro para vocês, então? Nós vamos trabalhar, nós vamos ver esse instituto mais na frente, vamos fazer uma análise dele, né? Situações que ocorrem, jurisprudência tem muita, né? Sobre essa questão da filiação. Tem um artigo na Lei 8.213, que é a Lei de Benefício, né? Que ele é emblemático, que ele... eu vou ler para vocês aqui, só para confirmar o que eu estou dizendo, da importância do Instituto, tá? Deixa eu só achar aqui. Estou com o meu vade-mecozinho aqui. 8.213, artigo 102. Quer ver? Olha só. Vocês viram tanto que... Olha, a perda... Artigo 102. A perda da qualidade de segurado importa em caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade. A perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, direito adquirido, né? Não será concedida pensão por morte aos dependentes do segurado que falecer após a perda da qualidade de segurado. Aí, ó. Essa minha cliente recebeu essa resposta. Olha, seu esposo já perdeu a qualidade de segurado. Não é filiado mais. Né? O vínculo previdenciário dele não foi mantido, deixou de contribuir. Certo? Mas nós saímos aqui. Opa! Não estou entendendo aí. Tem gente que completa, professor, tem gente que completa o tempo de mínimo para aposentar e para de contribuir. Tem gente o quê que você falou? Que às vezes completa o tempo de 15 anos, que é o que exige, 15 anos, né? De contribuição. Isso. E fica esperando a idade, para de contribuir, espera chegar a idade. Isso aí, Luciene, tem mesmo. É um entendimento jurisprudencial e também está previsto na Lei 10.666, né? Que a perda, se na perda da qualidade de segurado eu já completei a carência ou tempo de 15 anos, por exemplo, e vier a completar a idade lá na frente, aposenta. Mas tem um prejuízo aí, Luciene, para o segurado, porque se ele deixou de contribuir e a idade que ele foi alcançada 3, 4, 5 anos depois, na hora de calcular, vai ter esse vazio, né? E o benefício dele vai ficar bem baixo. Você entendeu meu raciocínio? Independente se contribuiu ou não, o cálculo é feito com aquele período zerado? É assim? Esse período que ele deixou, porque, por exemplo, ele completou 15 anos. Tá. Deu 16 anos lá de contribuição, ele parou de contribuir. Aí, 3, 4 anos depois, ele completou a idade para aposentar. Tudo bem. Pode. É verdade. Nesse caso aí, na hora que for fazer o cálculo do benefício, como houve uma interrupção de contribuição, esses valores vão entrar zerado, como você falou. E pode resultar num valor mais baixo, né? O benefício, entendeu? Mas pode. Pode acontecer isso sim. Tá? Pode acontecer. Bom, posso retomar aqui?
Tá claro para vocês o que é afiliação, segurado facultativo? Eu já dei o conceito, né? Isso está gravadinho aí também, né? Eu falei o que é. Não falei? A filiação é o vínculo jurídico que garante ao segurado e seus dependentes, né, o direito aos benefícios e serviços da Previdência Social. Não é da Seguridade, da Previdência, porque esse instituto é típico da relação jurídica previdenciária. Entenderam, gente? Até aqui? Então vamos lá. Vamos passar para o outro pontozinho aqui. Caráter contributivo da Previdência? Tranquilo, está no artigo 201, né? Se a gente quiser, podemos ler o artigo 201, está aqui, né? Rapidinho, não custa nada. Diz assim, ó, só para vocês verem. Constituição Federal, artigo 201. A Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral, né, de previdência social de caráter contributivo e de filiação obrigatória, né, observados os critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, o caráter contributivo aqui não restam dúvidas, né, de que é tipo da relação jurídica previdenciária, é um princípio de direito previdenciário, né, de previdência social. Equilíbrio financeiro e atuarial. Isso aqui tem a ver com a parte financeira, né? A Previdência tem déficit, tem um problema, né, orçamentário, tanto é que essas reformas que a gente, né, vem tendo, o argumento básico é isso, né? Esse desequilíbrio financeiro, né? Mas nós não podemos abrir mão da Previdência Social, tá? Ele é um patrimônio nosso, certo? Tem muita coisa boa nesse governo, mas também tem umas coisas que eu não concordo, né? Esse liberalismo exacerbado do ministro da Economia, eu não gosto, particularmente, né? Não acho que isso, não acho que o mercado, né, responde a tudo. Não responde, não. A história mostra que o mercado, né, não preocupa com questões sociais, né? Então, a previdência social é papel do Estado, certo? Então, tudo ela precisa ter um equilíbrio financeiro e atuarial, né? Mas ela é responsabilidade constitucional. Está na Constituição, né? O direito à previdência. É um programa de Estado, tá? Não é jogar para o setor privado. Isso já foi feito lá no Chile, né? E eles estão penando lá com o sistema deles. Benefícios baixos demais, aposentadorias irrisórias, absurdo o valor, né? É um país rico, um PIB altíssimo, né? Inflação baixa, mas tem essa dívida, né? Na parte previdenciária, né? Eu defendo a previdência social, né? Acho que é responsabilidade, né? É papel do Estado, Tem, né, tem Luciano? muitos países, tem muitos países que não têm uma previdência social, onde que a pessoa tem que ter um seguro ou ter que arcar, que às vezes morre porque não consegue. Não tem amparo, Aqui né? não tem um amparo. Aqui no Brasil, através do direito, a previdência social ela é requisitada para assistir um doente, por exemplo, com uma despesa de 20 mil por dia, coisa que nenhuma pessoa física dá conta de pagar, e o direito impõe isso através da justiça e o Estado garante a vida para aquela pessoa. Então, aqui funciona. A pessoa às vezes reclama, mas a Previdência, de certa forma, Ela é um ela pode instrumento negar, social. mas Exato. uhum, Agora a gente isso você precisa não tomar vê. Por cuidado. exemplo, nos Estados Unidos não tem isso. Precisa tomar cuidado, viu? Porque a reforma agora, eles queriam introduzir, nós vamos falar sobre isso também, chamado regime de capitalização. Esse regime
de capitalização, ele já é uma porta, né? Um tapete que se abre para o processo de privatização do sistema, tá? Regime financeiro de capitalização. Isso é muito importante, nós vamos falar sobre isso, tá? Mas precisa ter essa ideia bem clara que é papel do Estado. Esse programa que a gente tem, a não ser que altere a Constituição, mas como ela está configurada aqui, é um programa estatal, né? De justiça social, de proteção social, tá? Bom, vamos voltar. Vamos falar só de mais um, minha gente, tá? Vamos voltar aqui no... Vocês estão me acompanhando? Estão me entendendo, gente? Tem gente entrando agora aí, não tem não? Hein? Ó, equilíbrio financeiro natural. É importante o equilíbrio financeiro, né? O equilíbrio financeiro traz a ideia de despesa e receita, né? Despesa e receita. Então, tem que haver a gestão para o sistema não ficar tão, né, desequilibrado entre esses dois polos aí, entre receita e despesa. Essa palavra atuarial, o atuário, a ciência atuarial lida com cálculos matemáticos puros, né? E o atuário é utilizado muito na área de seguro, né? Por exemplo, quando eu vou aposentar por idade e a lei exige que eu contribua, né, 20 anos para aposentar por idade, essa exigência da idade e do tempo para habilitar no benefício, quem faz o cálculo é o atuário. Então, isso não é aleatório, né? Ele vai analisar a questão da expectativa de vida, vai analisar a taxa o crescimento demográfico, uma série de fatores. Então, isso não é aleatório, não, tá, gente? Então, por exemplo, se eu for fazer um seguro de saúde privado, né, chegar lá na Unimed, e eu tenho 61 anos, vou fazer um seguro de saúde privada, né, a pessoa vai falar, eu quero fazer, você me vê um plano aí melhor para mim. Aí ela vai dizer o seguinte, olha, tem esse plano aqui que encaixa no perfil do senhor, mas para alguns atendimentos você vai ter que ter um prazo de carência. Vai ter que esperar um pouquinho, contribuir um pouco mais para poder ter acesso a alguns tratamentos aqui específicos. Essa carência, esse tempo para esperar para ter acesso à plenitude da cobertura, isso aí é o atuário que calcula, gente, tá? Então, o cálculo atuarial é isso, tá bom? Da garantia do benefício mínimo, né? Ninguém pode receber menos do salário mínimo. Agora, na reforma, o Guedes estava com essa ideia lá, né, do benefício assistencial e também lá para o segurado especial, o valor menor, né? Não passou. Não tem como. A Constituição garante isso, né? Então, tá aí. Que mais? Correção monetária dos salários de contribuição. O que é isso? Correção monetária do salário de contribuição. Em direito previdenciário, eu disse no primeiro dia de aula que vocês iriam deparar com determinados institutos que vocês nunca viram na vida, né? O salário de contribuição é esse. É um instituto que parece estranho, né? O que é isso, professor? Salário de contribuição, né? O salário de contribuição é um instituto típico previdenciário, né? Ele tem duas finalidades. Ele serve como base de cálculo da cobertura, ou seja, do benefício, do valor que vai ser pago a uma cobertura previdenciária, né? A uma aposentadoria, a um auxílio-doença, a uma aposentadoria por invalidez, né? Ele é a base para calcular. E ele é a base também da minha contribuição mensal, né? Se eu sou empregado e recebo salário, para a Previdência é salário de contribuição. Sobre ele, eu vou recolher, porque eu também, né, contribuo, e a empresa também, sobre o que me paga, né, da folha de salários, ela vai também contribuir para o sistema. Tá?
Então, o salário de contribuição é um instituto, ele tem natureza híbrida, né? Ele tem uma natureza tributária, porque ele é base de cálculo, onde incide a alíquota, né, mensal de contribuição, sobre o qual eu contribuo para a Previdência. Tá? Mas ele serve também para calcular o benefício. Tá? Aí está dizendo que, na hora de calcular o benefício, todos os valores que vão entrar na base, eles precisam ser atualizados monetariamente. Parece uma coisa lógica, né? Ora, se eu tenho 30 anos, eu aposentei com 37 anos de contribuição. Ora, na hora de aposentar, vai calcular, né, o período grande da minha vida contributiva. Vai pegar a coisa lá para trás, né, de 10 anos atrás. Ora, só na hora de que pegar esses valores, é evidente que eles precisam ser atualizados monetariamente, né? Senão, o valor do meu benefício vai ficar baixo. Eu receber um valor sem atualização, a base que serviu não foi atualizada monetariamente. Tá? Então, isso é o princípio que a gente está... Professor, Fala. falando de atualização, tem pessoas que vai lá e paga 5 salários mínimos na hora que aposenta durante 15 anos. Na hora que aposenta, vem reduzindo. Reduzindo, fala assim, agora estou recebendo só um. Essa atualização não é feita depois que aposenta? Como que funciona a parte do advogado em relação a essa questão? O que a gente pode fazer para que ele retorne a receber os 5 salários mínimos? Como que funciona? Essa pergunta é profunda. Bom, eu vou dividir aqui a sua pergunta em duas partes. Quando eu vou aposentar, eu chego lá na agência e requeiro minha aposentadoria. Muito bem. Aí o que a Previdência vai fazer? Eles vão pegar as minhas contribuições. Então, eu dei entrada hoje. Hoje são 19/8. Tudo para trás, né? Vamos pegar o período contributivo para trás. Vai pegar todos esses salários, vai atualizar, porque como empregado, aposentei como, né? Sou professor da PUC há muitos anos, então, bom, somando com outros vínculos de emprego que eu tinha, eu aposentei como segurado empregado. Aí pegou os salários de contribuição. Como eu tinha ingressado antes de 1999, eles pegaram a partir de julho de 94 até a data que eu requeri. Então, vamos pegar até a data de hoje. Todos esses valores que estão ali, os meus salários, eles atualizaram, fizeram a atualização monetária e calcularam o benefício. Ótimo. Germano, seu benefício é tanto, né? Tanto. Bom, esse valor, ele é resultado da minha renda, chamada renda mensal inicial, né? Porque ele foi calculado, atualizou-se monetariamente todos os valores. Ótimo. A partir desse momento, a partir desse ato, a Previdência fala, está concedido o seu benefício, vai ser depositado na agência tal, banco tal, Caixa Econômica tal. Bom, aí entra um segundo momento, Luciene, que é o período de manutenção do benefício, né? Lá já foi concedido, os valores foram atualizados, houve o ato de concessão formal, beleza. A partir de agora, como que eu fico? Quais são os critérios que a lei estabelece para atualizar essa minha aposentadoria? Daqui a 3, 4, 5 anos, como é que vai estar o valor do meu benefício? O que eu vou estar recebendo? O custo de vida é alto, né? Luciene, infelizmente, o custo de vida, a inflação, corroem o benefício. A Lei 8.213 estabelece que, anualmente, os benefícios, ou seja, esses que estão sendo pagos, são atualizados pelo INPC. Eu estou na aula. Hã?
são atualizados pelo INPC. Tá? E aí, só que ele não corresponde ao custo de vida real. E vai criando uma defasagem. Então, se eu aposentei com 5 mil reais, daqui a um tempo eu vou estar ganhando, né, correspondente a 3 salários mínimos, 4 salários mínimos, vou estar recebendo 3, 2, daqui 5, 8 anos. O que fazer juridicamente? Né? O que fazer? Em relação a essa fase de manutenção do benefício, a esse critério, pouca coisa a jurisprudência tem encaminhado nesse sentido. Né? Existem algumas teses que a gente vai ver em detalhe, defendidas, né? Estão correndo na jurisprudência, né? Que às vezes tentam minimizar os efeitos deletérios, né? Da inflação, do custo de vida alto sobre os benefícios previdenciários. Outras não dão certo, né? Porque, em geral, se eu entrar com uma ação, por exemplo, se daqui 10 anos meu benefício estiver baixinho, eu entrar com uma ação e pedir atualização, eu falar, olha, o custo de vida subiu tanto, até agora, a data que concedeu até agora, o custo de vida foi tanto. O reajuste foi tanto, eu tenho que mostrar numa tabela. Né? Olha, como é que faz? Minha renda, né, como aposentado, foi perdida. O judiciário tem resistência em aplicar outro índice. Eles alegam que o índice tem que ser aplicado o que está previsto na lei. Né? O que existe são algumas teses que eu vou mostrar, né? Teses que são defendidas, tem umas 4, 5 teses, né, na área previdenciária que tratam, que vão buscar alternativas de atualização, né, de melhorar o valor do benefício previdenciário. Tá? Esse é um campo interessante. Né? Eu vou mencionar na próxima aula, você me lembra, Luciene, de uma tese boa, mas não sobre o valor do benefício e manutenção, mas sobre o cálculo. Vou falar de duas. Tá? Duas aqui para a gente lembrar. Tem uma que está agora bombando. Eu vou mencionar e é interessante. Tá? Tá certo? Acho que o nosso tempo está acabando, né? E eu não queria despedir de vocês assim, né? Como The Flash. Né? Mas fica aí, então, a próxima aula. Eu vou trazer também a sentença, o acórdão sobre aquele caso do benefício assistencial e a interpretação da lei, né? Para a gente analisar, tá bom? E a gente vai seguindo, tá? Vou deixar a matériazinha lá, o questionário, não vamos deixando acumular as coisas, não, tá? E depois complica, tá bom? Qualquer coisa, manda mensagem para o Gustavo. Certo, gente? Combinado? Certo. Professor, deixa eu te perguntar. O senhor vai colocar o questionário novamente no Liceu? Porque, para mim, no AVA, ele não aparece. Aparece que ele não foi postado. Eu vou mas pôr no nos Liceu dois. aparece certinho. Vou pôr nos dois, tá? Tá bom. Aí o envio eu fiz pelo e-mail no AVA. Pode ser, tá ótimo. Excelente. Viu? Tá bom, então. Muito obrigada. Gente, um abraço para vocês. Boa semana, tá? Grande abraço. Muito obrigado, professor. Bom resto de semana, tá? Valeu, professor. Abração. Obrigado, professor. Tenha um bom dia. Obrigado a vocês. Tchau.